O governo do estado do Ceará oferece comodidade e praticidade para você acessar vários serviços em um só lugar. Com o Ceará App, você acessa os principais serviços de vários órgãos do governo na palma da sua mão. E mais, a cada atualização do aplicativo, novos serviços serão adicionados. Baixe agora. O Ceará App já está disponível na loja de aplicativos do seu celular. Governo do estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. Olá, professor. Bom dia a todos. Bom dia, professor. O senhor gostaria de fazer a sua abertura agora nesses primeiros minutos? Já estamos com várias pessoas na sala, muita gente animada aqui. Bem, bom dia a todo mundo, a todos os ouvintes, espectadores aqui desse webinar. Gostaria de agradecer inicialmente, ao público, aos convidados e aos nossos palestrantes de hoje, a Rayana Góes, da Fundação Getúlio Vargas, gerente de projetos, e o Ney Silvério, que é o executivo, sênior da Gartner Group. Obrigado por estarem aqui para a gente conduzir esse webinar pelo Laboratório IRIS de Inovação e Dados da Casa Civil do Governo do Ceará. Como é que vai ser o contexto do nosso webinar? Nós teremos duas pautas hoje, que serão conduzidas pelos nossos palestrantes, pela Rayana e pelo Ney. O primeiro, sendo conduzido pelo Ney Silvério, que é a transição de projetos para produtos, que vai comentar aí para a gente sobre as experiências dele, grandes experiências e larga experiência conduzindo os projetos no Gartner Group. E a Rayana falando sobre a área dela, que é gestão de projetos, gerando projetos de impacto para a sociedade. Muito bom, muito legal. Durante o webinar, então a gente vai ter um momento de fala para cada um dos palestrantes, e, em seguida, nós abriremos para perguntas e comentários. Então, vocês vão ter aí, esses comentários, vocês vão poder fazer e as perguntas pelo chat, do lado direito da tela de vocês. Vocês podem enviar informações e a nossa coordenadora, Liz Finnikovski, vai ajudar a gente a conduzir esse webinar e ajustar as perguntas, e eu vou conduzir as perguntas e as respostas. Eu estou aqui, eu vou fazer minha autodescrição, eu estou de cabelo penteado, que não é normal. Estou de camisa azul, tenho atrás de mim aqui um painel do IRIS, Laboratório IRIS, muito colorido, em laranja, azul, escrito IRIS. E, enfim, é isso, da minha descrição é isso, e os palestrantes farão a descrição deles. Então, nesse momento, eu vou passar um pouquinho para a apresentação dos palestrantes. Eu vou começar com a minha apresentação. Meu nome é José Macedo, estou como cientista-chefe de dados e transformação digital do governo do Ceará, sou professor da Universidade Federal do Ceará e estou dentro de um programa chamado Cientista-chefe, ajudando a coordenar a transformação digital do governo do Ceará, junto com o apoio do Laboratório IRIS de Inovação de Dados, que é coordenado pela Jéssica Oliveira. Vou passar aqui agora para a Rayana, ela se apresentar, e em seguida para o Ney. Ok, Rayana? Bom dia a todos e todas, meu nome é Rayana, iniciando aqui a minha audiodescrição. O meu cabelo é cacheado, longo, abaixo dos ombros. Eu sou uma mulher negra, estou com uma blusa amarela, um colar, e o meu fundo também está igual aí do Antônio também, que a gente está com o fundo do mural do IRIS, laranja e azul. E, bom, prazer estar aqui com vocês. Eu sou designer de formação pela UNB, Universidade de Brasília. Eu fiz carreira liderando e executando projetos de design estratégico, de design de serviços para impactar a sociedade em diversas áreas. Então, eu tenho experiência tudo no setor público, com projetos de educação, saúde, desenvolvimento social, empreendedorismo. Hoje, eu estou como gerente de projetos na FGV da GPE, que é um centro focado em prestar consultorias
na área da educação pública. Então, hoje eu estou lá como gerente de projetos, já atuei como consultora por diversos anos e agora estou muito nesse lugar de como trazer o design para quando a gente está gerindo os projetos, né? E vou estar compartilhando um pouquinho com vocês dessa minha experiência e estou muito feliz de estar aqui nesse aniversário do Íris com vocês. Bom, muito bom dia a todos. Meu nome é Ney Silvério. Eu também estou com o Fundo Íris. Acho que eu sou o grisalho, né? Estou penteado como o Macedo, mas sou ali o candidato a Papai Noel aqui em casa, de barba grisalha, cabelo grisalho, moreno, com uma camisa azul clara, para a gente bater esse papo aí, ter aí um debate com a Rayana e com o Macedo sobre esse movimento mercadológico de projeto para produto, entender um pouco o momento, né, do próprio programa de transformação digital do estado do Ceará associado a essa transição, né? Eu já atuo em tecnologia, como os cabelos grisalhos mostram, né? Há mais de 35 anos. Minha formação é técnica, engenheiro de software, pela universidade aqui em Brasília, católica, pós-graduado em banco de dados, também pela Universidade Católica aqui em Brasília, sempre atuando em modelo de fábrica, em várias multinacionais, até eu chegar no Gartner para ser um conselheiro executivo. Então, fui CIO em empresas de agrobusiness, tenho aí uma larga experiência nisso, e esse assunto envolvendo gestão em projetos é uma paixão antiga, né? Aí eu não sei se é karma ou uma paixão, né, Rayana? A gente vai chegar a descobrir hoje nesse nosso debate, né? Mas é um enorme prazer estar nesse 1 ano desse aniversário do Laboratório Íris. Queria muito agradecer Macedo, Jéssica, a oportunidade de interagir. O Gartner já está apoiando o governo do Ceará há 3 anos, né? E tem sido uma parceria aí bastante interessante e motivadora, né, com os desafios que esse tema traz em todos os estados, em toda a federação e globalmente. Obrigado, Ney. Obrigado, Rayana. Vai ser muito interessante nesse webinar aqui desse primeiro ano, né? E tanto o Ney já participa com a gente aí nessa jornada, né? Desde o início, né? Sendo um grande parceiro nosso. Eu estou conhecendo a Rayana agora, os dois de Brasília, né? Que interessante, né? Cerrado. Os meus pais moram em Brasília atualmente, mas eu sou do Rio de Janeiro. Eu nasci no Rio. Agora estou em Fortaleza. Muito bom. Vamos, então, começar aqui com o bloco 1. Né? Vou passar aqui a palavra para o Ney, vai falar de um... Eu estou muito interessado na tua palestra, né? O título é Transição de Projetos para Produtos. Vamos entender aqui que você traz para a gente, né? Nessa transformação digital, né? Nesse processo. Muito bacana. Eu vou deixar aí você à vontade, Ney. Obrigadíssimo, Macedo. Vocês estão enxergando a minha tela? Tá tudo bem? Sim, eu estou enxergando bem. Maravilha. Bom, fiquem à vontade para a gente debater, Rayana e Macedo. Eu vou fazer algumas interrupções, é um material curto, rápido. Eu tive a oportunidade de apresentar um material mais denso na semana anterior, tanto no grupo, no squad técnico do Laboratório Íris, quanto a um outro grupo específico, mais técnico ainda, sobre o que está se discutindo mercadologicamente sobre isso, tá? Queria contextualizar um pouco, até associado a esse aniversário, né, do Laboratório Íris, no mandato 1, né, no primeiro mandato, nós estamos com o governador Camilo Santana no seu segundo mandato no estado do Ceará. Toda essa discussão de jornada digital em governo iniciou a partir de uma plataforma, né, que foi definida no mandato 1, que se discutiu muito como atender o cidadão, como melhorar a própria eficiência, né, da máquina pública no Ceará, mas com um foco muito claro em 7 torres, em 7 visões, que eram os 7 Cearás. Tá? Então, ou seja, o desafio iniciou aqui muito associado a isso, até atingirmos a criação do Laboratório Íris, né, e do fortalecimento das áreas de apoio a esse projeto de governo estadual. Interessante a gente entender, e eu sempre digo isso nas minhas andanças atuais virtuais pelo Brasil, né, em fevereiro ou março era real essa andança, né, mas que é muito alinhado ao que o Ceará saiu na frente, inclusive, de outros
estados. Hoje o Ceará é referência onde eu apresento ou falo sobre esse tema e outros temas associados a governo digital. Hoje já se enxerga na federação o Ceará como sendo uma referência, e sempre me perguntam como estão as coisas no projeto do Ceará. E me encanta, e essa imagem me chamou a atenção quando eu estava analisando, que os movimentos que o mercado, de maneira geral, né, que o cidadão nos impõe em relação à qualidade dos serviços públicos, a velocidade de melhoria, né? Ou seja, a necessidade dessa evolução. O texto que tinha original é que não adianta o governo se esconder. Então, ali é uma brincadeira de um pique-esconde, né, associado a isso. Então, ou seja, é fato, e o Gartner sempre, com algumas das suas previsões, já indicava isso, que em 2021, mais de 30% das transações em tecnologia, né, que estão implementadas em governo, elas desaparecerão. E mais 20% das que restarão serão transações novas, ou seja, exatamente o tema de hoje, como que a gente oferece, numa visão produtizada, né, incremento nessas transações de governo. Aí uma segunda previsão, que até 2022, né? Conceito aqui que a gente vai falar um pouco hoje, como que eu engajo o cidadão através de uma produtização, né? Então, a previsão seria que até 22, 25% das organizações em governo abandonarão as iniciativas de engajamento do cidadão para falar em experiência do cidadão. Então, ou seja, muito aqui total alinhamento do laboratórios em relação do laboratório Íris em relação a isso, com estudos de linguagem fácil, de design thinking, de inclusão social associado a isso. Isso está muito ligado à visão de como que eu melhoro a minha oferta em produtos. E aqui a última previsão, em 2023 ou até 2023, mais de 80% das implementações digitais que não se basearem em uma plataforma tecnológica deixarão de cumprir os seus objetivos. Então, veja, isso tudo faz parte de um grande plano. A gente vai falar sobre uma cereja nesse bolo hoje, que é a questão de como que se fala, né, que se produtiza essas linhas. Aqui uma imagem que quem já acompanha essa jornada internamente, né, já está cansado de ver, mas é muito interessante, que é o desafio que se, enfim, apresenta, que é o quê? A geração anterior, né, ou seja, o que se discutia anteriormente de governo eletrônico, né, ela reforçou e perpetuou uma arquitetura que é obsoleta. Então, o desafio, e volta ao tema de hoje, né, de se produtizar, é você fraturar esses silos, é você ter bases de dados. O cientista-chefe, o projeto Big Data Ceará, iniciado e fortalecido na Secretaria de Segurança Pública, trouxe muito esse tema à voga, brilhantemente capitaneado pelo programa Cientista-Chefe, pelo professor Macedo e time, como que eu fraturo esses silos de excelência, por exemplo, num assunto tão em voga, que é o centro de toda essa plataforma, que é a questão envolvendo analytics, que é envolvendo os dados, né? Então, aqui eu estou contextualizando o ambiente que nós estamos inseridos, né? Aqui exatamente já existe hoje, já se elaborou isso, é um produto do Laboratório Íris, só a imagem que fica um pouco diferente, né? Que é a sua plataforma tecnológica para a transformação digital no governo do Ceará. Então, ou seja, o conceito é exatamente esse, onde eu tenho uma ligação, né, entre o canal envolvendo a comunicação com os cidadãos. Então, eu vou falar agora, né, daqui a pouco, bastante sobre como é que se faz isso para que eu tenha uma transparência, independente de qual é o canal que eu estou utilizando. Eu interligar com uma camada sensorial, uma camada de IoT, como a gente chama, né? Essa conexão importantíssima, né? E na prática a gente já vê, né, envolvendo ecossistemas de mercado, o próprio convênio com a própria parceria com a academia é uma evidência disso, e os sistemas legados em si, que sempre irão nos acompanhar nessa nossa jornada, né? E no centro, sempre os dados, um algoritmo inteligente de governo em si, para se tratar dessa interseção entre os 4 vetores, que é a questão envolvendo dados, repito, é a questão de inteligência. Aqui uma rápida explosão, para a gente entrar realmente em produtos, né, onde eu tenho exemplos, né,
do que eu vou falar em cada vetor desse. Então, notem, os dados novamente no centro, mas eu tenho aqui exatamente as parcerias, os compartilhamentos, né, envolvendo tanto parceiros comerciais, né, ou seja, o laboratório já tem vários, como a própria academia, como eu citei, e os outros 3 que envolvem o legado, a parte de sensores e essa parte de comunicação, né, que é que vai estar realmente concentrada, né, o segmento da plataforma da experiência do cidadão, né, ou seja, redes sociais, o próprio Ceará App, né, como sendo um exemplo ali, quando eu falo em portal do cidadão e aplicativos mobile, ou seja, como que o cidadão faz uso, né, como que ele degusta desses serviços numa plataforma implementada de governo digital. Até aqui, Macedo, Rayana, alguma observação? Perfeito. Tudo bem? Ótimo. Maravilha. Bom, aí vamos Ótimo. entrar rapidamente no que a gente trouxe para apresentar hoje, o que seria o diferente, tá? Infelizmente, né, e aí eu digo que a pandemia nos trouxe, né, o que é de melhor e pior, tanto na vida pessoal em relação às relações, né, corporativas, quanto, lógico, que a saúde acima de tudo, uma conexão nossa com uma realidade, né, de vida, de expectativas muito intensas, ou seja, pessoas muito próximas adoentando, algumas vindo realmente a falecer, ou seja, isso tem mudado o nosso dia a dia e ainda estamos aí com diversas cautelas e ações efetivas em relação a isso. Mas o momento em que estamos, né, apresentando não só o planejamento que já vinha sendo feito, né, ou seja, em vários governos estaduais, repito, no Brasil, na esfera federal e no mundo, né? O que mudou quando a gente olha a preocupação com a experiência do cidadão e novamente aterrissando o nosso tema, num foco de homogeneização de produtos, né? É que esses adjetivos, esses sentimentos, né? Eles estão fazendo parte do que já era difícil anteriormente, fraturar aqueles silos, etc., que eu já apresentei, mas nesse momento emocional e comportamental, aonde a gente percebe o cidadão ele separado, ou seja, o próprio isolamento, incomodado. Achei muito interessante essa foto de um parquinho, né, em que as crianças tinham como, enfim, acessar e agora em vários locais isso isolado, ou seja, ao menos recomendado, né, esse isolamento, extremamente cansados, tem sido um ano muito duro, então, ou seja, a gente percebe o cidadão exausto, exaurido, né, isolados, né, assustados, vigiados, frustrados e confusos. Ou seja, o que a gente já tinha como desafio para encantar o cidadão, para engajá-lo com a máquina de governo em si, o cenário ele recrudesceu, ou seja, o desafio não ficou mais fácil. No entanto, ele ficou também mais desafiador ainda, né, sendo redundante aqui, e isso tem que ser transformado em motivação. E aí o futuro ele vai realmente apresentar a discussão em relação a isso. Serviços governamentais para os cidadãos e serviços de tecnologia em governo. O que eu vou evoluir em relação a isso? E aí eu abro apresentando o quê? Quando eu falo em experiência, eu preciso do cidadão em si, eu preciso entender que não é o mesmo conceito da experiência do usuário. O cidadão ele tem uma outra forma, uma outra expectativa, uma outra relação com os serviços digitais clássicos. E a expectativa é que seja muito mais do que a tecnologia. Importante a gente entender que são todos os aspectos de interações factíveis, ou seja, o contato físico, o contato digital, o contato pessoal, né? A gente sabe que quando há uma necessidade de uma ida física até uma repartição pública, isso já estava sempre associado a filas, etc. e tal, isso vem sendo modificado, né? E o próprio Ceará App é um excelente exemplo disso, né? De um canal de comunicação, e eu tive a chance de acompanhar agora, né, um plano, um roadmap de quais serão os próximos serviços a serem lançados. Então, ou seja, isso vai reduzir muito essa nossa ida, esse contato físico, né, muito associado ao momento que estamos, mas o principal, vai reduzir o tempo do cidadão em si na obtenção
de serviços públicos de qualidade. A facilidade de acesso e uso seria importantíssimo quando a gente fala em produto, né? A inserção, seja por faixa etária, seja por nível social em si, seja por uma deficiência eventual. É importante entender a preocupação com a inclusão social, com a adaptação desses canais produtizados, né? Ali, a consciência de que são vários canais, e um termo que eu gosto muito, né? Ou seja, que está muito em voga agora, como que te faz sentir? Então, o sentir, quando eu falo em produto, quando eu falo em inclusão, quando eu falo em experiência do cidadão em si, algo que às vezes é subjetivo, né? Cada um tem uma maneira de reagir, mas como que hoje a tecnologia quebra essa barreira de isolamento para se preocupar realmente com o sentimento, como que vai ser a reação, como é que é a sensação que aquele produto, que aquele serviço vai despertar no cidadão, no meu cliente da máquina governo, né? Importante que isso tudo vai requerer equipes e abordagem multidisciplinares. Aqui só rapidamente uma visão de uma tendência, ou seja, o Gartner atua muito, eu já mostrei alguns dados estatísticos atrás, mas no recente estudo, e eu apresentei isso em detalhes para a equipe do laboratório IRIS, né, essa visão da gestão de produto digital, e eu vou apresentar um framework agora para a gente discutir um pouco, foi uma das principais tendências nesse ano e para o próximo ano, quando se fala em governo. Então, ou seja, existem várias outras, vejam que apresenta o ágil, apresenta esse engajamento do cidadão por multicanais, a discussão antiga, né, sobre essa identidade digital do cidadão, o que unifica, né? Ou seja, que identifica unicamente um cidadão, o conceito de serviços compartilhados, mas realmente essa visão de gestão de produto digital vem mostrando uma relevância ano após ano. E é importante entender, né, eu sempre digo isso quando eu tenho a chance de ter bate-papos sobre isso, que muitos desses aspectos não são somente econômicos, né? Eles são comportamentais, eles são, como é que eu vou dizer? Eles são irrefutáveis, ou seja, a população cada vez mais aumenta a sua expectativa de vida, há um envelhecimento natural, né? Ou seja, então eu preciso atender, aí volta uma fala que eu mencionei agora há pouco, a uma preocupação de se definir um produto que seja inclusivo, né? Analisando o comportamento e analisando o sentimento que irá despertar, independente de qual seja a faixa etária do cidadão que irá acessar o serviço. Aqui, importante entender que seria muito bom, né, que a gente encontrasse uma faixa para poder atravessar com toda a segurança, para entender a jornada, né, de uma transição de projeto a produtos, por exemplo. E, na verdade, eu fico bem mais com essa imagem aqui à direita, em que eu tenho várias alternativas, eu tenho vários links entre várias entidades, vários serviços, inclusive, para eu atingir. Mas aqui só uma breve reflexão do que se trata, né? E veja que a gente vai falar, eu fiz essa brincadeira outro dia, a gente vai falar de torradeira, né? Então, vamos aqui criar um paralelo sobre essa imagem que tem vários modelos em si. Eu, particularmente, acho um barato essa aqui, que eu fico imaginando como que seria torrar pão nessa aqui, né? Eu, em casa, particularmente, tenho uma dessa aqui muito parecida, né? Que não tem nada de eletrônico em si, e já virou um sonho de consumo, né? De repente, eu ter uma dessa aqui, que tem um design maravilhoso. Então, veja, o produto, muitas vezes, né? Esse banho de loja nele, né? De como que ele vai ser mais aceito. Voltem naquele foco da experiência do cidadão em si ser algo aprazível, né, nos canais de comunicação com o governo em si, né? Mas, na verdade, qual é a finalidade de todas essas imagens e figuras que nós temos na tela? É torrar pão. Então, ou seja, a razão de ser, e se eu fosse minimizar, né, ter um cidadão atendido, um cidadão feliz, um cidadão motivado a utilizar um serviço público, que isso não seja um castigo, que seja algo que ele confie, que dê a transparência, né, a utilização disso. Veja que, no final, esses são os objetivos, acabam sendo os pães, né, em que eu tenho várias formas, que é uma jornada para efetivar o resultado como sendo uma
torrada em si. Vejo outras aqui, né, bastante interessantes. Acho que a minha filha, em outra idade, ela iria amar, né? Mas eu acho fantástico essa imagem que mostra realmente que, veja que dentro sempre vai ter o pãozinho, mas eu tenho uma visão produtizada para isso, para alinhamento com o mercado e aquelas ações que eu mencionei anteriormente, mas a finalidade acaba sendo torrar o pão. É só uma brincadeira para a gente dar uma descontraída. Aqui, é importante entender, né, já com tudo isso que eu mencionei, né, que essa disponibilidade do mundo digital agravou o desafio. Né? Então, se eu criar aqui um paralelo sobre serviços bancários, por exemplo, eu vou encontrar o quê? Hoje, um banco, né, que tem aí uma projeção, ele tem uma capacidade, aí sim, eu falo não mais em Citizen Experience, mas eu falo em Customer Experience, ou seja, a experiência do usuário em si, do cliente em si, em que ele tem que se sentir no mesmo canal, mesmo ele utilizando um endpoint diferente. Vamos dar exemplos nisso. Quando eu estou acessando o portal do meu banco pelo internet banking, né, eu tenho uma experiência minha com essa instituição. Eu estou dando exemplos, né? Quando eu estou acessando por um tablet ou por um celular, é uma outra aplicação, é um outro canal em si, e eu tenho uma outra experiência. Notem que nem sempre eu tenho as mesmas funcionalidades ou os mesmos serviços em si a partir dessas interfaces ou desses canais em si. E quando eu vou até um terminal ATM numa agência, eu tenho menos ainda. Então, ou seja, a preocupação, né, em se produtizar, né, esse atendimento, essa linha de produto mesmo, né, a mais homogênea possível, atendendo os anseios de um cidadão. E o resultado no final ser o pão torrado em si, esse é um desafio das áreas de desenvolvimento de software atualmente e que bem caracteriza, espero ter passado essa mensagem até aqui de forma clara, a necessidade dessa transição de projeto a produtos em si. Veja, isso vai envolver culturas ágeis, isso vai envolver metodologias ágeis para que você tenha isso mais rápido, resultado mais rápido, em menos tempo e, principalmente, o cidadão ou o seu cliente interno engajado nessa construção, nessa elaboração de novos produtos em si. Aqui, rapidamente, só uma questão de se comparar as características quando eu falava em projeto, quando eu falo em produto, né? Ou seja, eu tinha uma preocupação da onde vinha esse orçamento em si, né? Mas sempre com grandes restrições de recurso e tempo. Aqui eu preciso ter, ou se recomenda que tenha, né? Um financiamento contínuo exatamente para o quê? Voltem sempre o modelo mental em relação à torradeira. Eu posso estar sempre inventando uma torradeira melhor, né? Ou seja, eu evoluindo a torradeira. Então, ou seja, eu preciso ter um financiamento contínuo associado a isso. Quando eu falo em projeto, início e término fixo, tá? Ali em produto eu entrego releases regulares e outras áreas que eu não vou aprofundar, que chamam a atenção, né, em relação a essa mudança, né, a essa alteração do que seria uma característica em projeto para uma característica em produto. E aqui eu chego praticamente na parte final para a gente debater rapidamente. Eu acho que essa imagem vai ajudar bastante, né? Um framework Gartner atualizado para essa visão produtizada. Então, ou seja, eu preciso planejar o produto que eu vou lançar, eu preciso ter uma etapa de desenvolvimento dele, eu tenho uma gestão sobre o ciclo de vida dele e eu tenho ali um novo perfil de liderança associado ao produto em si. Quando falo aqui em ciclo de vida, eu gasto aqui uns 2 cents em relação a isso, eu comparo muito com o sapato, né? Quando a gente fala em projeto, só para ter mais uma figura de linguagem aqui, né? Uma metáfora associada a isso, né? Quando que eu jogo um sapato fora? Falando a ala masculina, né? A gente vai colocando graxa, fura, etc. e tal, né? Eu faço essa brincadeira sempre sobre a questão do modelo mental feminino, que eu sou apaixonado, e o modelo mental masculino, porque a mulher ela tem uma sensibilidade tão aflorada em
em relação a isso, que ela consegue perceber a diferença entre nude, areia, bege, creme, e nós não temos a mesma paleta de cores em si. Então, quando eu falo em produto, em ciclo de vida, né, a tendência de se aposentar um produto nosso é mais curta. Então, se ele furou, não pega graxa, eu vou e dispenso o produto, né? E normalmente não, vamos comprar mais um sapato, mais uma bolsa, ou seja, o modelo mental é diferente. Isso não é crítica, pelo amor de Deus, hein? É só uma questão, uma constatação em relação a modelos mentais que eu acho que são complementares associados a isso no dia a dia, né? Então, ou seja, essas 4 visões, né? Se a gente for avançar, eu vou ver o quê? Eu tenho que pensar de forma focada, né, centrada no cidadão em si, quando eu estou planejando a minha etapa produtizada. Eu tenho que estar preocupado com a alta qualidade quando eu estou nas minhas linhas de produção, elaborando, desenvolvendo um produto. Deixa eu só minimizar minha tela aqui. Pronto. Eu tenho que acelerar a minha entrega em si, né, em relação aos próprios resultados, né, preciso ter um baixo custo, ou seja, um baixo consumo orçamentário associado a isso, preciso engajar aqui o conceito de negócio em si, fica um pouco as áreas, as principais secretarias em si, né, mas é um termo que já começa a se aterrissar tanto no ente público quanto privado, muito foco em inovação, tá? Então seriam aqui as 5 grandes torres para eu basear esses 4 pilares, esses 5, né, associados a um framework, né, de gestão em produtos. Tá? E fecho aqui, praticamente, para a gente ter aqui um debate, um novo modelo voltado à construção disso, como que eu viabilizo isso. E aqui muito forte agora a gente discutir em linhas de produto em si. Vejam, eu passo a ter um alinhamento envolvendo a tecnologia com as capacidades de negócio, aqui entenda-se o quê? O alinhamento com as necessidades que o cidadão vem a ter. Importante aqui, né, se fosse um bate-papo envolvendo outras tendências em si, a questão sobre o compartilhamento de infraestrutura, então, seja a adoção de hubs em tecnologia, de compartilhamento em nuvem, ou seja, tem aqui toda uma gama, é mais técnico isso, para a gente abrir mais um capítulo associado. E aqui o último slide já, é importante a gente entender, né, e eu trouxe ele para unificar, né, nessa primeira parte do nosso bate-papo, o que nós discutimos lá atrás, envolvendo times com foco em plataformas, vejam que volta aquele desenho que a gente explodiu, repito, que eu fui apresentado, né, ou seja, já há um modelo evoluído recentemente pelo laboratório, ou seja, como é que está a arquitetura, né, o desenho dessa arquitetura para o Ceará, então isso já é uma realidade hoje, e a fase em que estamos discutindo agora é exatamente o repensar da estrutura de times de produto para que eu tenha esse link, né? essa liga envolvendo os processos para que eu possa juntar as duas visões. Então, ou seja, é uma discussão extremamente atual, né? vai realmente provocar uma discussão do que muda, né? Conceitualmente na prática em relação a isso, mas essa imagem, para mim, ela muito bem representa, eu tenho times de inovação, plataformas olhando o futuro, aqui eu também tenho linhas de produto também inovadoras, e isso precisa estar linkado um com o outro para atender aquele objetivo inicial de satisfação do cidadão. Era isso para a gente ter aí um debate agora, conversando sobre essa visão nova, e eu fico aberto aí para a gente trocar algumas ideias sobre isso. Excelente, Ney, muito bom a sua apresentação. Fiquei muito impressionado aí com, né? Assim, o trabalho que vocês realizam na Gartner, né? Sabe, uma questão aí, eu vou colocar só um questionamento aí, depois a gente passa a palavra para a Rayana, né? E se a Rayana quiser também contribuir aqui, Rayana. Uma coisa que às vezes me preocupa, né? Às vezes, quando a gente fala transformação digital, é que quando você coloca a tecnologia, ela, de certa maneira, amplifica a capacidade, né, dos usuários, né? A tecnologia, né? Como um carro,
faz com que a gente viaje mais rápido, né? Como o computador faz que a gente execute as nossas tarefas mais rápido. Mas a gente vê no serviço público, né, muitos serviços que são colocados usando a tecnologia e que eles terminam amplificando os problemas, né? Então, o que era simples, né, se complicou, né? Ou seja, você produtizou, né, o problema, né? Você tornou ele mais complexo ainda, porque você permitiu que uma ferramenta que pudesse sistematizar aquilo, sistematizar de maneira muito eficiente, né, o próprio problema. Aí criam-se problemas maiores, né? Nesse sentido, Ney, o que o Gartner coloca, assim, como é que seriam essas estratégias, né? Ou como é que a gente pode mitigar esse problema, né? Assim, de que maneira? Com a tua larga experiência, né? Como é que a gente pode evitar de estar trazendo uma transformação digital que ela está amplificando os problemas ao invés de resolvê-los, né? O que você acha? Excelente, excelente. Eu não vou poder abrir o santo, mas vou falar sobre o milagre em relação a isso. Esse é um dos principais desafios, tá, numa transformação, e está associado à simplificação de uma palavra que mostra isso, que é a cultura. O que você falou, eu vou dar um exemplo, novamente, sem citar o santo, do que acontece quando isso não tem uma fratura na cultura ou não estão todos no mesmo barco para resolver o desafio. Eu estou falando quem? Eu estou falando os órgãos de governo de uma forma geral, não somente a tecnologia e a tecnologia. Existe uma demanda muito grande e trazendo para o foco de experiência do cidadão, para que você aumente a oferta de serviços públicos. Então, vamos supor que você tenha um canal já de recebimento de requisições para uma atividade específica. Então, isso aí, a tecnologia hoje, ela consegue acelerar. Se no planejamento, no estudo de caso, para a implementação desse serviço digital, eu não avaliar a minha capacidade de execução, essa enxurrada de requerimentos, de solicitações que eu irei receber, a máquina para. E por quê? Porque eu não tive, né, a preocupação ou não planejei de ponta a ponta a jornada como um todo. Então, ou seja, o desafio de um executivo em tecnologia em governo hoje é responder à máquina pública e à sociedade, né? É muito importante separar o que é, às vezes, a interpretação técnica, né, de uma geração anterior, de que é um capricho, não, isso aqui eu não tenho tanta responsabilidade, não. A responsabilidade é de ponta a ponta, ou seja, não adianta eu resolver a entrada se eu não tenho um planejamento até o final. Eu posso gerar um problema de magnitude incomensurável, ou seja, eu estou resolvendo para melhorar uma solicitação de um cidadão e eu não tenho ainda um processo digitalizado ou de inteligência, né, para tracionar a triagem disso para eu devolver aquele pleito resolvido. Então, ou seja, eu quero com esse exemplo, sem aprofundar muito, infelizmente isso em outras esferas tem acontecido. Tá? Eu já vi órgãos públicos de esfera federal, inclusive, terem problemas de troca de gestores, de presidentes de órgãos, porque se foi arrojado no início da transformação em si, ou seja, é como se eu reduzisse a fila para poder atender o cidadão, e isso é uma vitória rápida, mas o órgão não conseguiu tracionar o volume de solicitações. Então, ou seja, essa visão engajamento, ou seja, quando eu falo em hub, né, de atendimento ao cidadão, ele é composto por a tecnologia em si, o cidadão em si e toda a máquina que vai executar esse serviço. Ou seja, a transformação é um desafio geral de toda a sociedade, não é algo só em tecnologia. Em suma, era isso. Perfeito. Ótimo, excelente, excelente. Muito bom, muito obrigado aí. Vou passar agora a palavra para a Rayana para ela fazer a apresentação dela. Obrigado, Rayana, novamente aqui pela sua presença. Prazer conhecê-la. Já tinha ouvido falar de você. Então, muito bom. Prazer meu estar aqui com vocês.
Acho que a gente vai poder compartilhar aí bastante coisa, trocar bastante figurinha sobre esses temas aí. Acho que esse ponto que a gente acabou de falar sobre essa tendência de você se ausentar da responsabilidade de você fazer as coisas de ponta a ponta, acho que tem muito a ver com esse tema que eu vou compartilhar aqui agora com vocês, que é sobre gerir projetos de impacto para a sociedade. Quando a gente fala de gerir projetos de impacto para a sociedade, hoje a gente vai conversar de 4 pontos específicos, né? Que é sobre o que é esse projeto de impacto, qual que é a importância disso, quais são as diferenças práticas, né, de um projeto de impacto e por onde que a gente pode começar. Então, eu vou dar algumas dicas rápidas, né, de como que você já pode começar a fazer isso hoje ou amanhã com o seu time. Bom, quando a gente fala sobre um projeto de impacto, às vezes você pode se perguntar, tá, mas é uma outra categoria, o que é, né, um projeto de impacto? Em uma frase, a gente poderia dizer que um projeto de impacto, no contexto de programas, que é um conjunto de projetos, né, e projetos de impacto, é o que a gente chama de impacto, é um conjunto de mudanças que aconteceram por conta de uma ação. Então, um projeto de impacto nossa, aconteceram essas mudanças aqui na vida, por exemplo, das famílias, das mães, dos pais, enfim, da toda aquela rede de apoio dos estudantes, por conta de um programa que aconteceu na escola. Então, a gente pode dizer que esse programa, esse projeto que aconteceu na escola, ele é um projeto de impacto, porque ele causou mudanças, né, na vida dessas pessoas. Um exemplo aqui de como é que seria isso desse projeto de impacto, né? Um exemplo, um projeto que isso daqui acho que deve ser comum em várias áreas aí de vocês, né? Um projeto onde a gente realiza capacitações. Então, a gente faz várias capacitações. Como é que eu sei que essas capacitações elas tiveram impacto, elas tiveram mudança, né? Em geral, o que se faz é medir a presença ou o absenteísmo, né? A falta das pessoas nas aulas. Só que isso é a gente realmente mensurar o impacto? Então, do ponto de vista de projeto de impacto, não, isso é um monitoramento. Quando a gente vê quem esteve presente e quem faltou, a gente está fazendo um monitoramento. Ou seja, isso indica, né, um indicador de que uma das ações do meu projeto, que é a presença das pessoas, está acontecendo ou não. Mas isso não significa que as minhas capacitações foram de impacto. Para eu saber se elas foram de impacto ou não, eu preciso ter uma reflexão um pouco mais profunda, porque existe uma lacuna muito grande, né? Existe uma distância muito grande entre estar presente em uma capacitação e, por causa dessa minha presença, eu ter uma mudança. Lembra do conceito que eu falei aqui? Que um projeto de impacto é quando tem um conjunto de mudanças que aconteceram por conta dessa ação. Então, a minha presença na aula não significa que eu mudei, não significa que eu comecei a pensar diferente, comecei a fazer isso na prática. E como que a gente precisa estabelecer essa relação de causa e efeito, né? Então, se essa intervenção que eu fiz, seja hoje, internamente com o meu time aqui, né, na minha secretaria, no órgão onde eu trabalho, se realmente teve um impacto, né? E isso é o que a gente chama de inferência causal, né? Quando a gente consegue fazer uma relação de essa interferência que eu fiz foi o que causou essa mudança de comportamento. E a gente sabe que é difícil mesmo isolar essa intervenção para que a gente identifique, nossa, mas fui eu mesmo, será que foi aquela capacitação que eu fiz aqui que fez as pessoas mudarem, ou será que foi algum outro fator? Como é que a gente faz isso? No caso das capacitações, vou trazer aqui esse exemplo que eu sei que várias pessoas já devem ter passado por isso ou ainda vão passar, né? A gente fala muito desse retorno de um investimento nessas capacitações. E a gente poderia ter um primeiro nível. Nossa, vocês poderiam falar, mas é muito difícil eu conseguir mensurar o impacto dessa minha capacitação. O primeiro nível é a gente ver se as pessoas gostaram, né? Que é a avaliação de reação, satisfação. Um segundo nível, para a gente ver se isso causou impacto ou não, é a gente ver se as pessoas, de fato, compreenderam esse conteúdo. Então, uma semana depois, 2 semanas depois, ou um mês depois, você ir lá e verificar isso, né? O terceiro nível é a gente avaliar se, de fato, as pessoas começaram a ter uma mudança de comportamento em relação àquele assunto. Um quarto nível é a gente ver se teve uma melhoria em resultados específicos para a organização. E um quinto nível é ver se isso, por algum acaso, gerou algum retorno sobre o investimento. Enfim, estamos falando de tudo isso porque hoje o que a gente está aqui para conversar é sobre como que a gente pode gerir projetos de impacto. Se a gente está se perguntando de como a gente pode gerir esses projetos de impacto, acho que a primeira coisa é a gente conseguir entender qual que é a importância disso. Qual que é a importância da gente olhar, eu trouxe aqui um exemplo, mas a gente olhar para o produto final que é gerado, e não somente para os resultados meio. Eu gosto muito dessa frase,
que ela traz essa ideia que, independente se você trabalha no serviço público ou em qualquer outro lugar, se você é líder, você precisa medir e comunicar o seu desempenho e o seu impacto. E desempenho é uma coisa, impacto é outra. Desempenho é o que acontece no meio do caminho, no meio do processo em que a gente está aqui. Nossa, eu estou aqui divulgando os cursos que as pessoas precisam comparecer. Beleza, a minha divulgação, eu divulguei para tantos e-mails, desses tantos e-mails, tantas pessoas foram inscritas. E o impacto é o que aconteceu como resultado final. E aí uma reflexão para a gente ter aqui juntos, né? Hoje eu passo mais tempo olhando e acompanhando o desempenho dessas minhas atividades, que são processos, né, no meio do caminho, a quantidade de e-mails que eu enviei, a quantidade de pessoas que eu conversei, a quantidade de horas que eu me dediquei, ou eu olho para o impacto final das minhas ações. Eu gosto muito dessa analogia, que é uma analogia com a fogueira, né, que a gente vê que muita coisa, principalmente no serviço público, né, e da minha experiência, eu já trabalhei com diversos setores, em várias áreas a gente vê que alguns lugares tem muita fumaça e pouco fogo. E o que isso significa na prática? Muita fumaça significa que você está saindo um monte na mídia, está falando um monte de coisa, por exemplo, está abrindo um monte de escola, né? Estreando um monte de escola, abrindo um monte de UBS. Tá, mas na prática, em qual lugar foi construída essa escola ou foi construída essa UBS? Existiu uma necessidade latente? Isso, de fato, aquela infraestrutura, aquela construção vai abarcar a quantidade de pessoas que é necessária ali? Quais são os serviços que estão sendo prestados ali? Será que tem um serviço de odontologia? Porque tem muitas crianças ali ao redor daquela UBS que estão necessitadas daquele serviço? Ou não, só tem os serviços mais básicos porque era o que tinha. Então, quando a gente vê, por exemplo, no jornal, a gente vê muita fumaça, falando tantas UBS inauguradas, tantas escolas inauguradas, mas o que é que está alimentando isso? E quando a gente fala da importância da gente olhar para o resultado final, é a gente olhar para o que causou esse fogo, o que está alimentando esse fogo, e não para os resultados meios, que são muito dessa fumaça. Então, muito dessa lógica, dessa analogia aí com a fogueira, é o que eu gosto muito dessa frase do Stephen Covey. Ele trouxe isso em um livro, que é um compilado de, conselhos que ele dá para as lideranças da nova geração do futuro, que é um livro que se chama Fé no Futuro. São vários artigos bem curtinhos dele, é um livro bem barato também, em que ele traz um capítulo, que é um dos primeiros, que ele fala sobre subordinar o relógio à bússola. E ele fala sobre o papel do gerente de projetos, né? Ou seja, qualquer pessoa, quando a gente fala gerente de projetos, mas eu não tenho esse cargo. Tá bom, você gerencia alguma ação, algum projeto, alguma coisa, então você é gerente também, né? Você gerencia, as ações que você precisa fazer. Então, ele traz muito essa lógica de como que o gerente de projetos, essa pessoa que organiza, que lidera o que vai ser feito, precisa subordinar o relógio à bússola. E o que é subordinar o relógio à bússola? Na prática, o que é o relógio? O relógio é a próxima 1 hora, as próximas 2 horas. O que você vai fazer? Qual reunião você vai ter? Essa reunião você vai falar sobre qual assunto? Ela está subordinada à bússola? E o que é a bússola? É o que é mais importante para você. Então, ele traz muito essa lógica de o gerente e o líder tá muito pensando em qual que é o problema mais importante que eu preciso resolver agora, nesse momento. Ter essa clareza é ter uma clareza do que ele chama dos nortes verdadeiros. O que é um norte verdadeiro? Isso é diariamente, você está se perguntando, assim, ou de 2 em 2 dias, nossa, o que é o maior problema que eu preciso resolver agora? Você ter essa consciência é ter uma clareza da bússola e subordinar o seu relógio, suas próximas horas, seus próximos minutos, junto da sua equipe, junto do seu time, ou você com você mesmo, para você conseguir resolver esses problemas. Isso é gerir um projeto de impacto. Isso é a gente olhar para o impacto final, tendo sempre a bússola em mente e subordinando a maior parte do nosso relógio, né, para coisas que envolvam essa bússola. E quando a gente fala de diferenças práticas, né, a diferença da gestão pública focada em resultados em relação a essa antiga maneira de se fazer políticas públicas, que é olhando muito mais para só fazendo muita fumaça, e não para essa nova política, que é uma política focada, né, em resultados, em fazer muito mais fogo e a fumaça vem como consequência, a gente está falando que toda política pública ela é construída para modificar algo. A gente sabe que deveria ser, pelo menos, né, para resolver um problema social. Então, quando a gente fala de resolver um problema social, a gente quer promover algo que é desejável ou a gente quer evitar que aconteça algo indesejável, né? Então, a gente quer resolver algo desejável, a gente quer melhorar o trânsito, a gente quer evitar algo indesejável, a gente quer evitar a violência contra as mulheres. Então, como que eu construo políticas baseadas nisso? O primeiro passo é a gente
de qualquer política pública baseada em resultados, né, em evidências, é a gente especificar qual que é o problema que eu vou resolver. E para isso, eu gosto muito dessa tirinha, que ele traz essa lógica de, cara, todo mundo o tempo todo está tentando te trazer aqui para baixo com afirmações, né, com, enfim, imposições. E você precisa se questionar, independente de você é líder, se você é gerente, se você, enfim, é assessor, consultor, se questionar o tempo todo. Será que é esse realmente o problema? Será que é esse o problema que eu preciso resolver? Será que o problema que eu preciso resolver são as obras que eu preciso construir? Ou será que o problema que eu preciso resolver é a adesão dos alunos nas escolas que existem hoje? Então, é muito uma reflexão que a gente precisa ter. Qual que é o problema, né? Uma fissura que você precisa ter por entender qual que é o problema, né? Que a gente fala muito dentro do universo do design, que é você se apaixonar pelo problema. E aí, cada vez mais você especificando essa dimensão desse problema. E para isso, eu vou trazer aqui 3 dicas para se você, nossa, Rai, mas assim, no meu caso, não existe uma métrica mensurável, assim, eu não consigo mensurar qual que é esse problema, como é que eu faço? Acho que tem uma coisa também que, se você parar com essa, né, se você se contentar com esse argumento de, eu não tenho como metrificar, não tem como eu saber um número que traduza o que eu faço, isso é você se ausentar da responsabilidade, né, de você conseguir, de fato, mensurar o que você está fazendo e como isso está tendo retorno para a sociedade. Então, sempre vai ser possível, de alguma forma. Algumas formas são mais difíceis, mas sempre é possível. A primeira dica é você fazer a especificação e a mensuração. Então, tem uma clareza. Qual que é o problema social que eu quero resolver? Qual que é o resultado que eu pretendo modificar? Quanto falta para a gente alcançar esse resultado hoje? Falta muito? Falta pouco? Né? Então, solucionar um problema e alcançar um resultado requer, antes de tudo, a gente ter bem específico qual é o problema que a gente quer resolver. Mas aquilo, e obviamente aquilo que a gente não mede, a gente não tem como saber se melhorou ou não. Então, eu entendo que algumas coisas são muito difíceis de mensurar, assim como eu falei do treinamento lá atrás, né? Mas é possível, porque se a gente não conseguir uma boa história, né? Uma coisa que eu já ouvi de alguns mentores e tudo mais, é que uma boa história, ela sempre tem números por trás. Sempre tem algum número que traduz essa vitória, esse insucesso, o que aconteceu. Então, com certeza, tem como a gente traduzir isso com números. Então, primeiro passo, a especificação, né, de qual que é o problema que eu quero resolver, né? E qual que é o resultado que eu pretendo modificar. Mesmo que esse resultado seja qualitativo, para você ter uma clareza sobre isso, e depois você transforma esse quali em quanti. Segundo passo é a gente entender qual que é o tamanho e a evolução desse meu problema. Então, como eu falei, um exemplo lá da capacitação para as pessoas. Qual que é a evolução disso? Ou a construção de escolas, construção de UBS, né? A importância desse problema. Quantificar. Qual que é o nível atual desse problema? O nível atual é que faltam escolas? Ou é que faltam UBS? É que faltam capacitações? É que faltam pessoas treinadas? Qual que é o nível atual dessa situação, né? Se eu fosse tirar uma fotografia e essa fotografia só saísse em números, quais números sairiam dessa fotografia do hoje? Segunda coisa é a gente entender uma evolução do passado, se isso for possível, né? Se tiver algum número do passado que traga isso, né? E perspectivas dessa evolução do futuro. E a terceira coisa é verificar se o que você está fazendo atinge grupos socioeconômicos de forma diferente. Acho que principalmente quando a gente fala na esfera do setor público, né? A gente tem um impacto muito diferente, né? Independente do setor, se é mobilidade urbana, se é desenvolvimento social. Então, dependendo do que você for fazer, você precisa colocar essa lente, que é uma lente de, nossa, será que isso que eu estou fazendo vai ser bom para todas as pessoas ou vai ser bom apenas para poucos ou apenas para alguns? Então, entender o tamanho do problema que você quer resolver e como que resolvendo esse problema ele atinge grupos socioeconômicos diferentes. Então, já falei aqui, o primeiro passo é a especificação e a mensuração, o segundo, o tamanho e a evolução, e o terceiro, as consequências. Então, a gente entender a importância de um problema que é determinado não só pelo tamanho desse problema, mas também pelo tamanho das consequências disso, né? Então, para a gente começar a subordinar o relógio à bússola de entender, assim, o que deverá acontecer se nada for feito? O que vai acontecer, né, com as pessoas do meu time? Ou o que vai acontecer com essa iniciativa, com esse projeto, com esse programa que eu toco? Se eu não fizer isso, o que vai acontecer, né? Que é um exercício, enfim, de se esse projeto não existisse, né? O que iria acontecer? Essas consequências poderiam ser evitadas caso os resultados de interesse fossem modificados, enfim, a gente começar a refletir sobre isso. Bom, aqui eu vou trazer 2 dicas bem rápidas
para se você quiser começar a implementar isso amanhã com o seu time, de como que a gente pode mensurar um pouco mais esse processo que eu falei dessas 3 dicas. Tem uma matriz que se chama CSD ou HCD, se vocês pesquisarem na internet. O objetivo é a gente conseguir colocar todo mundo do time na mesma página, de compartilhar o seu conhecimento, de a gente conseguir ter uma visão comum sobre qual que é o problema que a gente está começando a resolver, né? Ou que a gente quer descobrir se a gente está resolvendo ou não. Tem várias formas de ser usado, mas vou trazer aqui. Então, a gente divide quais são as minhas certezas. E aí, todo mundo do time, pode ser com post-it virtual ou no presencial, né, quando a gente puder estar reunidos aí. Quais são as certezas que você tem sobre esse assunto, sobre esse problema que você quer resolver? Né? O que você sabe sobre isso? Quais são os pontos que a gente tem clareza? E aí, numa coluna do meio, quais são as hipóteses? Então, o que você supõe que acontece? Por que você acha que isso é um problema? E aí você coloca todas as suas hipóteses, né? Faz um download da sua cabeça e escreve no post-it uma hipótese por post-it, né? Quais são os pontos que eu suponho que sejam verdade? E, por fim, você coloca aí também quais são as dúvidas, coisas que eu não sei, que eu preciso descobrir sobre esse assunto. Eu não tenho dados, eu não tenho informações. Como é que eu vou gerir algo de impacto se eu não tenho dados sobre isso? Então, o que eu preciso descobrir sobre esse assunto? Uma forma super simples que aí você pode começar a fazer hoje é essa uma frase, que é uma que eu já usei com vários times, que é basicamente de um exercício de complete a frase, né? Digamos assim, você coloca fazer a ação tal, vai gerar muito valor para quem vai, aí você escreve quem vai ser beneficiado por isso, né? Diretamente, não adianta ficar colocando a sociedade como um todo, não precisa forçar, né? Coloca diretamente. Pessoas, né, da faixa etária tal, a tal, mulheres, crianças, jovens, enfim. Por quê? Por que essas pessoas, né, fazer essa ação tal vai gerar muito valor para tais beneficiários? Por quê? Coloca 2 motivos, né, para tangibilizar, e para isso os próximos passos com o nosso time para executarmos isso vão ser esse, para dar uma clareza para o time do que precisa ser feito. Bom, para a gente se encaminhar aqui para fechar, gosto dessa reflexão também que traz que vontade não é planejamento e divulgação não é ação. Muitas vezes a gente sai divulgando as coisas, mas a gente não presta atenção nas ações. E que essa ferramenta que é a mais importante da ação social, quando a gente fala de ação social, não estou falando de ações de graça, comunitárias, enfim, mas ações que tenham como fins impactar a sociedade, a gestão, ela é a mais importante de tudo, porque a gente conseguir ver como é que a gente está gerindo esse impacto lá na ponta, lá na sociedade. Bom, passei aí por tudo, e aí, por fim, por onde começar, não sei quem já conhece o site, né, que é da escolavirtual.gov, que é o ev.g, né, tem um curso de graça lá, que é de avaliação de impacto de programas e políticas sociais, ele tem uma duração de 36 horas, ele é aberto para qualquer pessoa, qualquer cidadão comum pode fazer, é só você se inscrever, ele fica disponível para você fazer o curso durante 30 dias, e ele te traz de uma forma, não era o objetivo aqui agora, mas como é que eu metrifico isso? Como é que eu metrifico se de fato deu certo, né? O antes e depois, como é que eu faço, enfim, eu faço uma avaliação aleatória, eu faço uma avaliação por grupo controle, ele explica tudo isso, é ótimo ter um certificado, qualquer pessoa pode fazer, e está lá no site para vocês. Tem um curso da INC, que é uma certificação, que eu já fiz também, que é uma certificação internacional de como você gere projetos que tenham como fins impacto na sociedade. Uma certificação paga, mas, enfim, super bom o curso, recomendo, tem virtual também. E tem outros blogs que falam sobre isso, o próprio blog da INC, que é quem dá esse curso da certificação, e um blog da Inspermetrics, que é muito bom, e eles estavam fazendo alguns eventos, né, presenciais e outros online, sobre isso, de como a gente pode gerir, tendo impacto, né, como norte. Por fim, para a gente começar aí a conversar aí um pouquinho, ver algumas dúvidas de vocês, acho que a principal mensagem é de conseguir compreender que gerir projetos de impacto para a sociedade é a gente ter uma grande responsabilidade que, enquanto servidores públicos, né, estamos a serviço da sociedade. Estar a serviço é todos os dias se questionar de como que eu posso subordinar o relógio à bússola, né? Então, que a gente possa cada vez mais fazer esse esforço para a gente conseguir sermos, né, líderes de gerentes de projetos que tenham mais impacto ainda na sociedade. Então, era um pouco de tudo isso. Agora, passar aí a bola, né, para o Macedo, para a gente conseguir ouvir aí as dúvidas e os pontos de vocês, para a gente trocar mais. Muito bom, Rayana, muito bom. Adorei sua apresentação, né? Eu até repito aqui para o pessoal, aqui, né, dos alunos, né,
alunos orientandos, né, de mestrado, doutorado, graduação, é que sempre a gente começar entendendo o problema, né? O problema, a solução está dentro do problema, né? Quanto mais você entende o problema, mais perto da boa solução você estará, né? Aí vou até comentar sobre um livro que eu li já há algum tempo e reli agora há pouco tempo, né? Comece pelo Porquê, do Simon Sinek, não sei se você conhece, né? E que Sim, ótimo. ele é ótimo, um ótimo livro também, né? E que dá vários exemplos do porquê você tem que iniciar pelo porquê, depois o como e depois o quê, né? É muito interessante também, tem tudo a ver com o que você comentou. Bem, vamos entrar aqui na nossa parte final, né? No nosso bloco para finalizar aqui, que é sobre as perguntas, né? Então, já temos aqui algumas perguntas, nossa equipe lá, a Liz e a Nath já estão lá nos bastidores, e o Samuel estão nos bastidores, alimentando aqui, aqui algumas perguntas. Então, vou passar aqui, começar a passar, né, algumas perguntas aqui que eu estou olhando, deixa eu ver. Aqui é uma pergunta, aí eu vou deixar para vocês, à vontade para vocês, né, não direcionar aqui especificamente para nenhum de vocês aqui, vou deixar em aberto e vocês comentam, tá? Então, essa é uma pergunta do WeGov, né, que é um espaço de inovação no setor público, muito conhecido, é uma iniciativa muito interessante aí que trabalha junto com a gente aqui. A pergunta é: uma maior integração entre governos, empresas e terceiro setor impacta essa transição de projetos para produtos? Então, aí parece que é mais para o Ney, né, que falou de projetos para produtos, mas a Rayana pode ficar à vontade também para contribuir. Rayana, com a sua permissão, eu vou iniciar, aí depois você fala em cima. Mas, a princípio, sempre mais na frente, né? Vamos ser educados, né? Na verdade, quando a gente apresentou aquele modelo de arquitetura, né, de uma plataforma de tecnologia para governo digital, é exatamente essa interseção, né? Ou seja, essa integração, mais do que uma interseção, terceiro setor, parcerias, né, e governo, isso é fundamental para fazer a arquitetura toda ela funcionar. Ou seja, o desafio de transformação digital está intrinsecamente ligado a parcerias envolvendo, enfim, acrescentaria aqui até o caso prático, né, que eu acho que durante a minha fala eu também mencionei, a questão dessas parcerias com o segmento de educação, ou seja, importantíssimo que a academia se aproxime desses movimentos, e o Laboratório Íris é uma prova real e objetiva sobre isso, para que haja essas integrações e essas trocas, ou seja, quanto mais eu apresentar, lembrem aquela frase que eu utilizei embaixo, né? Times, equipes multidisciplinares, ou seja, essa transição, essa visão produtizada, ela passa por visões diferentes, ou seja, o diferente hoje, e aí traz, lógico, imediatamente a palavra inclusão, ou seja, é super necessário para algo transformacional. A sociedade irá se transformar, sem dúvida nenhuma, é um direcionamento, uma tendência em si, a partir da maior taxa de integração entre esses atores nesse ecossistema de governo. Então, a resposta é sim. Acho que só um ponto para somar relacionado a isso, eu acho que sim, com toda certeza, essa integração contribui. Eu tenho experiência de trabalhar no terceiro setor, e eu acho que o grande ponto, a chave, a virada, é a gente conseguir enxergar como se fosse uma grande corrida em que a gente tem que passar um bastão, né? Então, às vezes, no terceiro setor, às vezes é uma empresa privada que está desenvolvendo aquela tecnologia. E aí, uma parte dessa tecnologia fica, né, com alguém do terceiro setor para ser um implementador disso. Mas depois, no final, o governo precisa se apropriar disso que está sendo desenvolvido. Então, como que essa passagem de bastão é feita? Você perguntou antes se essa pessoa entendia essa linguagem, se essa era a forma de escrever, né, esse programa, esse site, essa iniciativa, ou você avisou, né, tipo, eu tô chegando perto aqui, tô quase perto de passar o bastão para você, né, falta um mês para essa integração acontecer. Então, eu vejo que essa integração do terceiro setor e das parcerias, elas impactam em vários positivamente, mas precisa acontecer um diálogo, uma comunicação muito fluida de
beleza, o que é inegociável para você? Como que eu posso me antecipar a isso, né? Eu acho que existe uma abertura muito grande, né, de governos e tudo mais, mas o terceiro setor está muito atento também a isso, de quais são as necessidades do outro lado. Se o governo não está escrevendo, né, produto X, ou enfim, sites nessa linguagem, eu preciso me adaptar, porque eu vou fazer uma passagem de bastão para isso ficar, né? Então, essa integração depende muito dessa comunicação bem fluida, bem azeitada entre governo, terceiro setor, parceiros, todo mundo que está envolvido, né, parceiros financiadores, privados, que sejam, mas do que eu vejo da minha experiência de que eu já vi dando super certo, e também algumas vezes não dando tão certo assim, era porque essa comunicação não era tão fluida quanto poderia, né? De adiantar essa passagem de bastão. Rayana, só um ponto em que você mencionou e que faltou na minha fala, que eu acho que é super relevante, e aí aproveitando o canal, eu acho que é provocativo isso, é a revisão em legislações. Ou seja, hoje muitas vezes nós encontramos barreiras para essa ruptura, para essa evolução, para essa conexão, porque nós temos as legislações extremamente amarradas no segmento público em relação a isso, ou seja, ganhamos em controle, ganhamos em transparência, mas é necessário se repensar em algumas legislações para um alinhamento mais rápido a essa velocidade que é necessário. Ou seja, fica aqui uma fala complementar ao que você colocou, que me chamou a atenção. Eu estava relembrando aqui sobre o aspecto ente público e legislação. Ou seja, muitas vezes a gente não consegue realizar isso que você falou, o que eu também mencionei, porque não tem uma legislação que viabilize a rapidez para se executar isso. Perfeito. Vamos para a última pergunta, né, que a gente já está passando aqui um pouco do momento. É para a Rayana essa, mas o Ney fica aí à vontade também para contribuir, né, com a opinião. É do Leonel Oliveira. Rayana, como trabalhar uma cultura de avaliação dos projetos? É a primeira pergunta. Como esse cenário da produção de mais dados podem auxiliar na construção de melhores linhas de base para os projetos? Então, são duas perguntas, né? Primeira, como trabalhar uma cultura de avaliação em projetos, e essa produção de dados, como é que ela ajuda a auxiliar na construção de melhores linhas de base para esses projetos? Legal. Isso da cultura é uma pergunta que é bem complexa, né? Mas, enfim, eu acho que a cultura ela se constrói muito no dia a dia quando a gente está com o time. Por isso que uma das coisas que eu falei, que eu já testei implementar em alguns times, foi isso dessa frasezinha. Porque eu senti que no dia a dia o pessoal precisava tangibilizar um pouco mais esse olhar, né? Esse olhar para o quant, esse olhar para o resultado. Então, acho que no dia a dia, com os times, é chegar junto e se questionar sempre, né? Principalmente independente se você é líder do projeto ou não, né? Mas você se questionar qual que é o problema que a gente está conseguindo resolver, como que a gente pode resolver isso, trazer ferramentas para o dia a dia faz com que essa cultura, cada vez mais, os comportamentos vão mudando aos poucos, né? Então, essa ferramenta da matriz que eu falei, outras ferramentas, né? Até mesmo o que o pessoal faz, né? Do Daily Scrum, de toda semana você se questionar o que deu certo, o que deu errado. Também pode inserir uma outra pergunta, não só o que deu certo, o que deu errado, mas existe algum número que traduz o nosso esforço? Existe como eu metrificar o que a gente fez essa semana de alguma forma mais quant? Eu acho que essa cultura é muito de estar no 1 para 1 com o time, mas também no time como um todo, nesses momentos coletivos, a gente trazer esses questionamentos do que deu certo, o que deu errado, quais são os achados, da gente tentar sempre encontrar números nas histórias que estão sendo contadas e vivenciadas. A outra coisa sobre os números, eu tenho... A minha visão sobre isso é que hoje a gente está vivendo um momento que é um boom de mensuração. De assim, tudo quanto é coisa a gente começa a mensurar. Tipo, beleza. Mas quais são as horas? Quantas horas dedicadas? Quantas pessoas foram? Dessas pessoas, quantas pessoas eram de áreas tais? Então você fica meio, fissurado em metrificar tudo quanto é coisa, mesmo que essa coisa você não utilize. Então, acho que existe mas acho que esse é um movimento importante para a sociedade, né, como um todo, que é esse boom, e aí depois a gente encontrar um equilíbrio. Eu acho que é muito importante a gente conseguir ter acesso aos dados, informações, principalmente agora, por exemplo, na live que a gente está fazendo aqui agora. A gente pode metrificar milhares de coisas, né?
quantas pessoas viram, de quais estados essas pessoas eram, será que eram mais pessoas aqui do Ceará, será que eram pessoas de mais de outros lugares? Enfim, a gente pode ver quanto tempo de duração, quanto tempo que as pessoas ficaram na tela, mas quais são as informações que são mais importantes, né? Quais são os números, se eu tivesse 2 números, 3 números no máximo, que são os números finais de impacto, quais seriam eles? Então, acho que esse boom de ter um monte de dados à nossa disposição é uma faca de 2 gumes, né? Mas que é um movimento que eu vejo que é um movimento positivo, assim como fazendo paralelo da minha área de atuação do design, que alguns anos atrás teve o boom do design thinking, e eu acho que isso é muito positivo, para que todos os setores se apropriem, né, do pensamento do design para as suas áreas, para as suas zonas. Eu acho que isso é muito importante. Só a gente conseguir encontrar esse equilíbrio de quais são os dados mais relevantes, digamos assim. Só para pegar e colocar uns 2 centos na tua fala em relação a isso, eu acho que não é ao acaso, né, que principalmente no pós-pandemia em si, ou seja, o movimento de retornada, né, de retorno, né, renewal, como os americanos chamam, atuações e perfis como cientista de dados, né, eles se tornaram relevantes. Mas eu vejo, pela baixa maturidade que esse tema ainda tem, né, e principalmente associado à cultura, a gente está realmente acostumado, e isso é algo, é um modelo mental, né? Ou seja, de ter acesso a muita informação, e aí é que aparece um perfil super relevante numa jornada como essa, né? Um cientista, para espremer e tirar o sumo, né? Ou seja, o que é realmente relevante. Mas se a gente criar um paralelo, isso é um modelo mental, ou seja, quantas vezes que em casa mesmo a gente guarda coisas que são completamente irrelevante, mas que a gente tem o hábito cultural, isso varia, evidentemente, de cultura, né, de país e formações para formações, mas é um hábito realmente. Mas eu ainda acho que passa por maturidade, né, do que guardar, e passa por novos skills que vão aparecer mais especializados para ajudar a filtrar isso, enfim, espremer e sair um bom dado, né, uma boa informação, vamos chamar assim. E aí o cientista é algo que o Macedo já tem aí o capitanear em cima disso, sabe muito bem o que eu estou falando, né, em relação a esse protagonismo. Ótimo, excelente. Pessoal, olha, está muito boa a conversa, mas a gente não vai poder, né, continuar do jeito que a gente gostaria, tá? O pessoal até que estava comentando, poxa, né, podia continuar mais um pouco, mas aí a gente respeita o tempo. Então, assim, a gente vai entrar para o último bloco, né? Eu gostaria que vocês fizessem os comentários finais, né, para a gente fazer um fechamento aqui. A gente vai deixar aqui os contatos também. Então, eu gostaria de começar aqui passando pela Rayana. Rayana, seus comentários finais, e depois para o Ney. E aí eu faço os meus também. Acho que primeiro agradecer muito o convite do Iris, admiro muito o trabalho de vocês sabem disso. Acho que é uma iniciativa que acho que tem que ser muito divulgada por aí, porque vocês estão fazendo muito fogo de verdade, estão fazendo muita diferença mesmo na vida de muita gente. E é um orgulho ter esse tipo de iniciativa no Brasil, né? Que eu acho que é um exemplo mesmo para o resto do mundo de como a gente fazer uma gestão pública que seja mais participativa, contributiva e que, enfim, olhe para o cidadão lá na ponta. Acho que é o último comentário, assim, eu acho que é enfim, muito da experiência do que eu tenho, muito de ouvir tantos servidores, né, lá na ponta. Eu acho que eu enquanto designer, né, dentro desse universo, vejo muito que existe uma responsabilidade da gente conseguir se apropriar de como que a gente pode gerir projetos para eles terem mais impacto. Então, independente da nossa área de atuação, mas eu vejo que, enquanto designers, né, a gente pode se apropriar de um olhar olhando para esse usuário, para esse público, para esse beneficiário aqui lá na ponta. O que eu posso fazer para mudar a vida dessa pessoa? Eu acho que, enquanto servidor público, a gente pode se apropriar muito desse olhar do designer, de colocar as pessoas no centro, né? E gerir as coisas com esse olhar. Eu gosto muito de uma coisa que um cara que se chama Frank Lehman, ele traz, que tem a ver com a ideia de você ser a cola, né? Tipo, gerir os projetos, liderar iniciativas, é você ser a cola. Então, ajudar todo mundo a avançar e estabelecer uma cultura onde as pequenas coisas podem ser modificadas sem abandonar as grandes ideias, né, que são associadas a resolver grandes problemas. Então, acho que uma pergunta para a gente sair se fazendo é: o quanto eu estou contribuindo para ser a cola
para ajudar o meu time a avançar, a encontrar os problemas que são de fato relevantes. Será que eu estou contribuindo muito para ser a cola? Ou será que eu poderia fazer outras coisas para contribuir mais para a gente ser essa cola, para ajudar o time a avançar, a encontrar o problema certo, a solução certa? Então, acho que era um pouco disso que eu queria deixar. Mais uma vez, muito obrigada. Aprendi muito. Obrigada, Iris, pelo espaço. Também o Zé Macedo, o Ney. Muito obrigada pelas trocas. Foi muito bom, muito rico. Gratidão. Muitíssimo obrigado, Rayana. Muito obrigado aí pela sua fala, né, pela sua presença. É um prazer aqui e você contribuir com esse webinar, né? 1 ano, né? Soprando velhinha de 1 ano, ainda é um bebezinho laboratório, mas é muito importante estar com pessoas, né, do seu porte aqui contribuindo com a gente. E, Ney, por favor, faça as honras. Obrigado. Queria realmente agradecer, dar os parabéns ao Laboratório Íris, né? E aí usando um pouco que os colegas foram mencionaram, que já nasceu grande, né? Então a gente sabe o tamanho desse desafio, as forças que envolvem, né? A consecução dos objetivos de um laboratório dessa natureza, né? Ainda mais em relação ao ente público em si, e essa melhoria contínua que tem que ser um objetivo nosso. Queria muito agradecer a equipe que ficou por trás, articulando, né, seja a Liz, o Samuel, o pessoal todo, a Nath, o pessoal todo que realmente ajudou, Jéssica, enfim, uma parceira já nossa de muito tempo, Macedo, Rayana, não conhecia, poxa, você, fiquei encantado, vamos pegar e trocar uma figurinha depois, acho que tem algumas coisas que você trouxe muito, muito interessantes e relevantes. Eu fecho a minha fala trazendo uma visão, aí mais uns 2 cents, né, associados a isso, uma expressão que eu tenho usado muito, que é a percepção de que uma jornada digital em governo não é uma linha reta. Eu tenho algumas imagens que eu brinco em relação a isso, ou seja, o manifesto ágil, o movimento ágil, tornar uma organização ágil, tornar o governo ágil, as equipes produtizadas ou não, é super importante a gente estar aberto para as mudanças, aberto para que essa agilidade aconteça. Lógico que eu também fui e mencionei agora há pouco, revisões em legislação para que não ingessem as agilidades, mas o importante é que, às vezes, rever um percurso, até mesmo fazendo um laço, né? Ou seja, eu voltando a um ponto anterior, isso hoje é algo relevante, ou seja, isso não é uma aberração, ou seja, inovação, transformação está associada à velocidade, está associado à agilidade, está associado a um constante repensar de rumos e rotas. Não existe uma rota única, existe sim uma direção geral única, a preocupação com a parte de sensação, como que eu estou capitalizando isso, e o foco que eu acho que é super relevante agora, que foi o pano de fundo, o olhar no cidadão, ou seja, o cidadão hoje é um outro ator nesse ecossistema em si, e o nosso desafio é entender as ansiedades e os sentimentos, os anseios dessa sociedade que tanto está evoluída, para tantos assuntos se envolvendo na tecnologia. Era isso. Muito obrigado a todos. Muitíssimo obrigado, né? Aí eu vou até aproveitar e fazer aqui as considerações finais. Eu acho interessantíssimo, né, o ponto de vista de vocês, né, sobre a questão, né, de projetos para produtos, né, e da questão do design. Aí eu cito, não sei se você conhece, vocês conhecem, né, o Donald Norman, que é professor da Universidade da Califórnia. Né? Ele tem uma palestra muito interessante que é Living with Complexity. Living with Complexity, ele apresenta essa questão básica, né, da gente entender o design, né, como uma análise das complexidades. Isso se aplica a serviços também. O laboratório dele é muito conhecido com isso. Né? E a capa do livro dele, que é muito interessante também, mostra assim, dois recipientes, um com um furo no meio e o outro com vários furos. E a primeira pergunta que ele faz é qual é o saleiro e qual é o pimenteiro. Né? Parece simples, né, mas a resposta não é simples. Né? Então, do ponto de vista do usuário, né, do cidadão, você imagina isso, né? Definir o que é um saleiro ou um pimenteiro pelo número de furos, para mim, eu poderia dizer que o saleiro seria com vários furos, mas para outras pessoas, pode dizer que era o pimenteiro. Né? Então, eu acho que isso aí é um ponto importantíssimo, né, nesse ponto que a gente discutiu aqui, entender o design do serviço, entender essa complexidade que é essa interação entre, né, o setor público, né, e a sociedade, né, e como prestar esse melhor serviço. Acho que aí é uma chave importante, né, que vocês comentaram,
né? E que existem vários caminhos e o caminho é o aprendizado disso tudo, né? Assim, hoje, diante de todas as complexidades que a gente vive na nossa sociedade. Então, eu gostaria de agradecer a vocês imensamente aí pelo tempo de vocês. Eu sei que tanto o tempo da Rayana quanto do Ney é muito escasso. Obrigado por participarem. Quero também deixar aqui claro que a gente vai continuar, né, nessa comemoração do aniversário do Íris. Amanhã tem 9/12, tem um novo evento chamado Mudar a Cultura do Setor Público, às 10 horas. E no dia 10, depois da manhã, a gente tem o uso de ciência de dados para entregar mais valor público, às 2 horas da tarde. Então, gostaria de convidar todo mundo. O pessoal aqui da coordenação está deixando as informações finais e para vocês também um link aí para vocês poderem avaliar esse webinar que a gente fez hoje, né, e agradecer a todo o público e principalmente, né, as pessoas do Estado que fazem, né, o Laboratório Íris, na verdade, é uma rede, né, de colaboração enorme, com várias secretarias, né, agradecer a todo mundo, em nome, né, do Íris, agradecer o governo do Estado do Ceará, o governador Camilo Santana, o secretário Écio Batista, o secretário atual Flávio Jucá, né, o Ronaldo da CEPLAG, secretário atualmente da CEPLAG, todo mundo que colabora com o laboratório. Na verdade, é um trabalho de muitos, né? Então, a gente fica aqui no front-end, mas por trás tem muita gente. E essa equipe maravilhosa aqui do Íris, né, a Nath, a Liz e o Samuel, que estão aqui por trás fazendo isso aqui acontecer. Muito obrigado a todo mundo.